Bom dia e a paz do Senhor para você. E hoje Deus tem uma palavra tremenda para as nossas vidas nesse dia chamado hoje. Você sabe qual é a vontade de Deus ou a permissão dele para a tua vida? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem coisas que Deus permite no processo porque ele planejou o quê? O propósito. No livro de Gênesis 50:20 diz: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Irmão, José tinha recebido o quê? Um sonho de Deus. Mas você sabe o que foi que aconteceu, né? Depois que José sonhou. Aleluia. O plano de Deus era o governo, meus irmãos. O plano de Deus era a grandeza. E o plano de Deus era a preservação de vidas. Mas o caminho até o sonho teve coisas que Deus não causou. Ele apenas permitiu. Ou seja, José teve aquele sonho. O que aconteceu? Os irmãos venderam José. Por inveja, meus irmãos. Por inveja eles venderam José. A esposa de Potifar mentiu. E José foi preso. O copeiro esqueceu de José. Deus, ele não planejou, meus irmãos, a maldade das pessoas para com José, mas permitiu isso porque nada impediria o propósito na vida de José. Deus não planejou, meus irmãos, a maldade deles, mas planejou usar tudo isso para levar ele ao destino, aonde ele iria chegar. Louvado seja Deus. Ei, Deus tem propósito, viu? Em sua vida. Irmão, Deus permitiu a cisterna, mas o plano era o quê? Era o palácio. José foi jogado numa cisterna. Todo mundo achava que era o fim de José. Os irmãos ali achavam que era o fim dele. Parecia abandono, mas a cisterna era apenas uma rota. O processo, muitas vezes, em sua vida pode estar sendo doloroso. Você pode estar sendo esquecido, vendido, abandonado. Ali foram os próprios irmãos. Quem imaginaria que os próprios irmãos de José iam fazer aquilo ali com José? Meus irmãos, muitas vezes a decepção vem de quem a gente menos espera. Foi exatamente na vida de José. A gente podia imaginar, aqueles irmãos olhando ali poderiam imaginar assim: é o fim dele, vamos acabar com ele. Alguém pode até estar pensando que tudo isso, o processo que você está vivendo hoje, pode estar pensando que é o fim da sua vida. Mas lembre-se, Deus, ele sempre tem um propósito, quando é a vontade dele. E aquele poço ali na vida de José não foi a sepultura, foi uma transição. Deus permitiu José ser vendido, mas não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele permitiu, ele foi vendido, mas o controle estava nas mãos do Senhor. Gênesis 37:28 diz: Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José virou escravo, meus irmãos. Quem olhava dizia: acabou. Mas Deus estava escrevendo história invisível, onde ninguém sabia, onde ninguém podia mais ver. José foi levado, foi vendido. E ali ninguém soube mais notícia dele. Aleluia. O que parece atraso para você pode ser logística de Deus, viu? Aquilo que muitas vezes você tem reclamado, murmurado, pela situação que você vive, hoje pode ser o processo na sua vida, na sua história. Deus, meus irmãos, permitiu a prisão também na vida de José para apresentar José ao palácio. Depois de ser vendido, teve a prisão na vida de José. Gênesis 39:20 diz: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ou seja, José foi preso, meus irmãos, sem ter feito nada. Foi preso injustamente. Mas Deus permitiu.
Mais uma vez, Deus permitiu a prisão dele para apresentar José ao palácio, meus irmãos. Aquilo que parecia que era o fim da vida de José estava a um passo dele chegar no propósito. E olhe que foi a situação mais difícil, eu creio, na vida de José, além de ser vendido pelos próprios irmãos, mas estar preso injustamente. Aleluia. Se ele não fosse preso, ele não encontraria o copeiro, meus irmãos. Se ele não encontrasse o copeiro, não chegaria até Faraó. A prisão na vida de José foi dolorosa, mas foi necessária para o cumprimento do propósito. Hoje você pode estar passando por uma situação dolorosa, está onde você não gostaria de estar. Você pode ter sido levado para um lugar através de uma situação. Aleluia. Mas se você está na vontade de Deus, pode ter certeza. Aleluia. Que tudo faz parte do processo. Mais uma vez eu digo, a prisão na vida de José foi dolorosa, mas foi necessária. O lugar que hoje você pode estar chamando de atraso, pode ser o corredor da sua promessa. Aleluia. O sonho era a vontade de Deus na vida de José. O processo foi o quê? Foi a permissão do Senhor. O sonho veio de Deus para ele. Mas os ataques que ele passou por conta do sonho foram permissões que Deus transformou, meus irmãos, em testemunho. Gênesis 41 diz assim, ó. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. José saiu do cárcere ao governo, meus irmãos. Ou seja, José entendeu tudo no final. Gênesis 50:20. Escute só. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Aleluia. José entendeu tudo no final. Tudo o que aconteceu na vida de José, ele entendeu depois, quando ele se sentou naquela cadeira, quando teve aquela fome. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois Deus permitiu ele trazer os irmãos, o pai. Irmãos, Deus ele trabalha de uma forma tremenda. O sonho foi vontade de Deus na vida de José. A dor foi a permissão. E o resultado será maior do que tudo que tentaram fazer contra você na sua vida. Assim como na vida de José. O resultado vai ser muito melhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu gosto muito da história de José. Eu fiz aqui um resumo bem rápido para a gente entender um pouco sobre a vontade de Deus e a permissão. Tem pessoas hoje que estão passando por processos, passando por situações que acham que é a vontade de Deus, mas quando foi a sua própria escolha. Romanos 12:2 diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é vontade de Deus, meus irmãos, está alinhado com a palavra, está dentro da palavra. Deus não vai te direcionar para algo que contradiz a Bíblia, meus irmãos. E você vai sentir aquela paz em meio ao processo que você está vivendo. Nem sempre será fácil, mas existe convicção espiritual. Você vai sentir, você vai ter certeza, convicção de que aquilo ali foi Deus quem permitiu. Quando é a vontade do Senhor. Ou seja, José ali, meus irmãos, tinha processos difíceis, mas Deus estava com José. Gênesis 39:2 diz, e o Senhor estava com José. Por quê? Porque foi o processo. Foi a permissão do Senhor. Aleluia. E aí, povo de Deus? Tá gostando aí da palavra? Deus está falando com você? Não se inscreveu no canal ainda? Aqui embaixo tem o nome inscrever-se. Você vai clicar em inscrever-se, vai aparecer inscrito. Aproveita também e ativa o sininho de todas as notificações, pois quando eu posto um novo vídeo, você é automaticamente notificado. Não deixa de assistir até o finalzinho do vídeo, tá bom?
Quando é a vontade do Senhor, produz o que? Propósito. Não apenas prazer momentâneo. A vontade de Deus, meus irmãos, ela gera frutos duradouros. Você vai ver a confirmação de Deus quando é a vontade do Senhor, através da oração, através da palavra e direção espiritual. Você está entendendo? Tem pessoas que, como é? Como é a vontade de Deus? Está dentro da palavra, mais uma vez eu digo. Você vai ter confirmação através da oração, da palavra, vai ter a direção espiritual e vai ter propósito em tudo isso que você está vivendo, quando é a vontade. Mas quando é apenas a permissão, aí é o que nós vamos falar agora. Quando pode ser apenas a permissão, missionária Gilmara? Quando é apenas a permissão, você está insistindo demais após vários alertas. Quem lembra dos israelitas que estavam querendo o rei? Lá em 1 Samuel 8. Insistir porque queria um rei. A decisão, meus irmãos, que a pessoa toma, ela toma na carne. Vem cheia de ciúme, de comparação, de carência, de pressa. Ou o seu ego, que quer aquilo, eu quero isso, eu vou querer isso. Tá entendendo? Coisas voltadas para a carne. Deus já mostrou sinais contrários. Já falou várias vezes, através de conselhos, de portas fechadas, de inquietação. Mas mesmo assim você ainda está insistindo. Esses são alguns sinais de quando não é a vontade do Senhor. Tá entendendo? Quando pode ser apenas a permissão de Deus. Ou seja, você quer que Deus assine algo que você já decidiu. Você já tomou a sua decisão, você quer apenas que Deus assine aquilo ali. Muita gente não ora para ouvir Deus. Ora para Deus concordar com aquilo que está fazendo. Está entendendo? Na vontade de Deus, meus irmãos, existe propósito. Mesmo com lágrimas, vai ter propósito. E na permissão de Deus existe aprendizado através das consequências da decisão que você tomou. E hoje, você está na vontade ou na permissão do Senhor? Pense direitinho se você está na vontade ou apenas na permissão de Deus. Ore assim ao Senhor. Senhor, se for tua vontade, confirma. Se for apenas minha insistência, me corrige. Me corrige antes que eu me machuque, Senhor. Pede para Deus te mostrar. E se você está dentro da permissão dele, aonde você decidiu entrar em algo que não era para estar fazendo, pede para ele ter misericórdia. Amém? E antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, ore antes. Escute Deus falar. Não vá para o seu quarto já com a decisão tomada, querendo que Deus assine embaixo, entendeu? E concorde com aquilo que você decidiu. Não. Espera ele responder. Não tem pressa. Entendeu? Se é de Deus, vai ser no tempo dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eita, Glória, que palavra abençoada, não é verdade? Então aproveita. Não guarda só para você. Compartilha aí com outras pessoas que você sabe que está precisando ouvir. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.